duas grandes transformações que parecem se acentuar nesta segunda década do século XXI desafiam analistas do nosso tempo. A primeira vai substituindo a ideia de um mundo unipolar decretado depois do fim da Guerra Fria pela ideia de um mundo multipolar, com os Estados outra vez fortalecidos pelo retorno à geopolítica das nações. A segunda indica que o reduzido círculo de potências mundiais que sempre comandou o jogo internacional está definitivamente se ampliando com o rápido crescimento dos países emergentes. E nesta movida, o Brasil já tem o seu lugar. Alguns especialistas que há tempos vêm observando estas mudanças na equação capital e poder estão convencidos de que chegou a hora e a vez do fortalecimento de um lado do mundo que sempre viveu de sua modesta posição primário exportadora. E como no desenho que o artista uruguaio Joaquim Torres Garcia imortalizou numa famosa tela, nosso país tem um papel central no desenvolvimento de um projeto nacional capaz de projetar a América do Sul nesta nova geografia econômica e política. É o que defende o economista Dark Costa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Câmara do Comércio Brasil-Venezuela e da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul. Duas novas iniciativas em direção a uma integração que ele acredita fundamental para o futuro do Brasil no mundo. Professor, quando se fala hoje sobre um novo patamar de inserção do Brasil no cenário internacional, há uma tendência generalizada em dissociar a política externa do governo Dilma Rousseff da política externa do presidente Lula. Existe, de fato, uma inflexão na política externa brasileira? É preciso que as pessoas entendam que política externa não é uma política de governo. Política externa é uma política de Estado. Quer dizer, o Estado brasileiro tem um projeto que os sucessivos governos vão implementando. Você pode assistir pequenas modificações na maneira de agir ou na postura de governo em função do executivo do Brasil ser exercido por um, no caso o presidente Lula, ou por outra, no caso a presidente Dilma Rousseff. Mas a política externa do Brasil, hoje, é a mesma que vinha sendo praticada no governo Lula, decorrente de um projeto de inserção internacional do Brasil que se materializa no início do século XXI. O senhor sempre defendeu a posição de que o Brasil deve continuar privilegiando os espaços não centrais na sua política externa. O que o Brasil tem a ganhar com isso? Basicamente, o Brasil exerce uma liderança numa região periférica. O Brasil hoje é o principal país da América do Sul, que é periférico. Se você olhar as relações de mundo, a América do Sul não está nas rotas centrais do comércio mundial. Então exerce uma posição periférica nas relações mundiais. Mas o Brasil, dentro desse contexto de liderança, tem a possibilidade de se estruturar com demais países que estão no espaço central para exercer uma relativa influência nos negócios do mundo. É muito mais interessante que o Brasil articule esse processo do que não tenha voz porque trabalha subserviente às potências centrais. Então a política externa do Brasil hoje privilegia os chamados espaços não centrais, ou as chamadas potências emergentes. O que tem sido um êxito também em termos de resultados, na medida em que a crise que nós atravessamos em termos econômicos no mundo está vocacionada para os países centrais. E essas relações que o Brasil vem mantendo com esses espaços emergentes têm sido basicamente a sustentação do processo de crescimento que o Brasil tem atravessado nos últimos
10 anos. O que parece fundamental nessa reversão da nossa posição periférica, de acordo com o seu ponto de vista, é de que existem 3 elementos fundamentais que precisam ser levados em conta: a política, a estratégia e o poder. Como é que eles são conjugados, por exemplo, num processo de integração independente da América do Sul? Qualquer ação humana, qualquer que seja, ela está submetida a um triângulo. Né? Nós somos seres que nos distinguimos de tudo que nos cerca porque somos dotados de dois atributos. Nós somos seres dotados de vontade e de razão. Isso que distingue o ser humano de tudo que o cerca. Né? Nós somos seres dotados de vontade e de razão. Por sermos seres dotados de vontade e de razão, nós praticamos o que eu chamo de intervenção. Qualquer ação humana é uma intervenção, porque por trás dela tem ou uma vontade, ou uma razão, ou uma vontade conjugada com uma razão. Né? E toda intervenção é submetida a um triângulo indissociável, indissolúvel, que une o que fazer, que nós conhecemos como política. O que fazer é a política, ao como fazer, que é a estratégia, e com que meios fazer, que é o poder. Então, qualquer intervenção responde ao que fazer. E para ser feita, tem o seu modo de fazer, que é a estratégia, e os meios que você utilizou para fazer, que é o poder. Então, qualquer intervenção está submetida a isso. Quando você busca inserir ou inserir-se em qualquer contexto, você, de certa forma, está praticando uma intervenção. Tá? Porque a sua busca de inserção num contexto, qualquer que seja, é resultado da sua vontade ou fruto de uma razão, ou conjugação da vontade com a sua razão. Tá? Então é importante entender isso, porque o que se dá no plano individual também se dá no plano coletivo. Ou seja, um país, quando se insere num contexto, que é o contexto mundial, ele está praticando uma intervenção. Num plano macro, uma intervenção estruturada, ou em qualquer ação que tenha, até uma ação comercial, é uma intervenção. Tá certo? Bom, então ela está submetida, qualquer que seja, a esse triângulo indissociável, indissolúvel, que liga o que fazer a como fazer, com que meios fazer. Ou seja, que liga a política, a estratégia e o poder. Nós, por uma... Mas há países que têm uma intervenção... Sim, mas a intervenção depende, profunda, e outros países... de quê? Do poder. Por quê? Quanto maior o poder, maior a capacidade que se tem de intervir. Então, qual é o problema central nosso? É o mesmo problema com que se defrontou a Península Ibérica no século XVI, no século XV. A Península Ibérica estava apartada das rotas centrais do comércio mundial. A América do Sul está apartada das rotas centrais do comércio mundial. O comércio mundial hoje se processa no hemisfério norte. Né? As principais rotas de comércio do mundo unem a Europa, a costa atlântica da parte norte do hemisfério ocidental, dos Estados Unidos, e une a costa oriental do hemisfério ocidental à Ásia. Está no hemisfério norte. Nós somos periféricos nas rotas de comércio mundial. Assim como a Península Ibérica era periférica no final do século XV, século XIV. Porque as rotas centrais de comércio naquela época vinham pela Ásia, costa oriental do Mediterrâneo, Líbano, Síria, subiam de barco pelo Mediterrâneo para Gênova e para Veneza, e subiam pelo Vale do Reno para o norte da Europa. A Península Ibérica estava completamente apartada das rotas centrais. Mas teve um projeto de inserção, que foi os descobrimentos, né? Que levou à mundialização, porque antes dos descobrimentos não havia mundialização. A mesma coisa nós temos que construir. Para isso nós temos que ter acesso ao Pacífico. Uma das razões da integração sul-americana se processar, buscando cooptar os países do Pacífico, é o fato de que nós precisamos construir uma ligação entre os dois oceanos. Né? Uma das razões... Parar de ter os olhos só para o Atlântico. Os olhos só para o Atlântico. E acabar com a situação que existe na América do Sul,
dos países ficarem de costas uns para os outros, não se conhecendo, né? Uns voltados para o Pacífico, como a Colômbia, Peru, Chile, etc., e outros voltados para o Atlântico. O Brasil tem um peso específico capaz de deslocar ele para uma posição, como o Brasil só, para uma posição de inserção no mundo. Mas se o fizer sem os outros estão completamente desassistidos. É fundamental que se estruture esse processo até para preservá-los. É uma situação semelhante à que a Prússia enfrentou no século XIX. Quer dizer, os países, ou os reinados e os ducados que falavam, eram germânicos, se a Prússia não tivesse procurado integrá-los, não teriam destino nenhum na Europa. A Alemanha é fruto de um processo de integração. Mas como o Brasil deve lidar com essas assimetrias? Esta é a grande questão, né? A grande questão é o seguinte: diferentemente da União Europeia, que se eu pegasse o PIB da Alemanha e somasse ao PIB da França, que são os dois maiores países da União Europeia, e comparasse com o PIB da União Europeia, eu verificaria que estes dois países são responsáveis só por mais de 1/3 do PIB daquela região. 2/3 são dos outros países. Então, as assimetrias que existem nesse espaço são assimetrias que existem. A Alemanha é um país com uma produção física muito grande, quando comparado, por exemplo, com Portugal, existe uma grande assimetria. Mas como existe 27 nações, isso se dilui, né? Mas o Brasil sozinho representa mais da metade. Então, veja bem, o Brasil tem que adotar uma política de solidariedade com os demais países. O Brasil tem que ser um país justo com os demais países e tem que ser um país fraterno com os demais países, porque a relação de poder que o Brasil tem na América do Sul vis-à-vis os demais países é brutal. Eu sinto que existe por parte ainda da opinião pública no Brasil a ideia de que nós somos ainda um país subdesenvolvido, um país atrasado, um país que necessita do auxílio dos outros e não pode auxiliar ninguém. Existe, né, dentro da concepção. Não entenderam ainda que o Brasil é hoje a 7ª economia do mundo e em 2015 será a 5ª. Nós seremos, até 2015, nós passaremos a França e a Grã-Bretanha. E podemos vir até passar o Japão em função da recessão que está abatendo no Japão em função do desastre nuclear. Então o Brasil pode ser a 4ª economia do mundo. O Brasil é diferente do que era há 15 anos atrás. O Brasil está ficando um país rico. As pessoas ainda não entenderam muito isso, hein? É verdade. Bom, e é importante entender... Mudou muito depressa. Mudou muito depressa. O Brasil mudou muito depressa. O Brasil mudou muito depressa, tá? O Brasil colocou nos últimos 6 anos 28 milhões de pessoas, né, no mercado de consumo. E colocou 3 Portugais no mercado de consumo. E esse processo continua. O processo de acumulação de riqueza do Brasil é grande, né, em decorrência daquilo que eu havia colocado antes, do problema das commodities, cada vez mais valorizados, os bens industriais cada vez mais baratos. Isso está mudando o padrão de vida no mundo, em especial nos países da periferia. Isso é importante entender, que apesar do Brasil ter um dólar num valor depreciadíssimo, porque na verdade as relações de câmbio deveria estar o dólar a 2, o real, o dólar deveria estar valendo R$2,90, como um trabalho do BNDES recentemente demonstrou. Apesar do dólar estar a 1,60, o Brasil tem superávites crescentes com a Argentina, o que demonstra a fragilidade da economia argentina. O que demonstra a fragilidade da economia argentina. Bom, a Argentina é um país mais deslocado das rotas centrais do comércio mundial do que o Brasil. Por isso, depende do Brasil, muito mais do que o Brasil depende da Argentina. Até que ponto esse jogo vem sendo prejudicado pela penetração chinesa no continente? Nós só estamos conseguindo estruturar esse processo. Por quê? Porque os Estados Unidos, que sempre ainda hegemonia, e sempre considerou a América
como uma área de interesse vital, não a considera mais assim. A América do Sul, para eles, não é mais uma área vital, razão pela qual nós temos condição de estruturar esse processo na América do Sul. Existe um princípio clássico na teoria de poder, que não existe vazio de poder. Quer dizer, se algo acontece e alguém se afasta de determinado espaço, pode ter certeza que alguém vem para ocupá-lo. E esse alguém éramos nós. Só que a China também tem pretensões de expansão. Depois de sua conquista da África, porque a África hoje é um espaço de predomínio chinês, imagina a América do Sul, continente praticamente virgem também, tá? Em termos de recursos naturais, como um espaço a ser conquistado para garantir o suprimento de matérias-primas para a China. Agora, para colocarmos nossos produtos na América do Sul, nós temos uma vantagem muito grande, porque os outros precisam deslocar suas mercadorias para a América do Sul, e isso custa, porque é transporte. Mas é o que está acontecendo com a China, né? Sim, porque a China tem uma política vocacionada para ser a fábrica do mundo. A China imagina-se como fábrica do mundo. Tá? E ela produz para atender o mundo. E para fazê-lo, ela pratica todas as políticas necessárias para isso, inclusive uma política cambial coerente. Pode-se acreditar que essa virada da América do Sul esteja diretamente relacionada com o fato desse interesse menor dos Estados Unidos na região? O processo de democratização da América do Sul foi um processo, de certa forma, incentivado pelos Estados Unidos. Sim, que se sentiu profundamente ameaçado por um nacionalismo militar, né? Em especial do Brasil. Esse conceito, num primeiro momento, né, se estrutura dentro de uma visão que estava estabelecida também por Washington, da necessidade da abertura econômica dos países da América do Sul e de um reposicionamento econômico desses países, né, dentro das relações do capitalismo mundial. Em síntese, o que você pode, olhando o mundo, observar é o seguinte: a América do Sul passou a ter uma postura de defesa mais estruturada de seus interesses. É isso. Em cada país da América do Sul, em diferentes tipos de matizes, existe uma defesa mais estruturada dos seus interesses, que de um certo modo nos ajuda, Brasil, e de outro modo nos atrapalha. É preciso entender isso, né? Nos ajuda porque demonstra que os interesses locais serão interesses que serão preservados. Como nós somos a principal potência, o principal país da região, vão buscar muitas vezes que nós devemos, como o senhor diz, ser generosos. Ser generosos, né? Mas de vez em quando os interesses desses países podem se contrapor aos nossos interesses. Eu queria fazer uma última pergunta. O que é que essa integração independente da América do Sul tem a aprender com a crise da União Europeia atualmente, com essa crise que está atingindo tão fortemente os países do Norte? A América do Sul tem que ser vista como uma terceira interessada, porque nós, na verdade, somos o Ocidente Profundo. Isto aqui é o Ocidente Profundo. Isso aqui é o resultado da Ibéria, né? Transmutado pelo tempo, tá? E conjugado com outras forças que a Ibéria construiu. Eu estou querendo que se entenda isso de uma forma mais ampla, porque, na verdade, nós somos descendentes do Império Romano. Nós somos legítimos descendentes do Império Romano, das fímbrias do Império Romano, porque os anglo-saxões, por exemplo, eram bárbaros, né? E nós somos o Ocidente, é preciso entender isso. Nós somos o Ocidente Profundo, tá? E nós temos um papel. Nós temos um papel nesse processo, porque quem iniciou a mundialização foi a Ibéria. Quem construiu um único mundo, que é o sonho que permeia toda a filosofia ocidental, a construção de uma única pátria humana,
fomos nós, do Ocidente, profundo, né? Isso há 500 anos atrás, que se aventuraram pelo mundo e construíram tudo isso que nós vivemos hoje. Descobriram que a Terra era realmente redonda. Descobriram uma série de coisas, né? Construíram um mundo novo, né? Saíram do medievo e levaram ao processo do Renascimento. No final, é isso. O processo do Renascimento só consegue avançar porque houve os descobrimentos, né? Bom, então, é preciso entender o seguinte, que nós somos um terceiro interessado num contencioso hoje que se contrapõe, tá? O antigo centro de produção, que era a Ásia, ao novo centro de produção, que é a relação Europa-Estados Unidos. Nós somos um terceiro interessado e temos que nos posicionar aí, tá? Nós não podemos ficar subjugados pela visão anglo-saxã ou pela visão ocidental. Quer dizer, a América do Sul tem uma posição geográfica que lhe permite exercer esse papel de terceiro interessado, né? Porque ele está, de certa forma, apartado também das massas em choque, ou seja, o antigo centro de produção, que está se recompondo, que é o centro de produção asiático, e o novo centro de produção dos últimos 300 anos, que é o centro de produção que se constituiu na Europa e nos Estados Unidos. E a África A África, nesse espaço todo, é alguma coisa a que ainda vai buscar o seu tempo para inserção, porque a África ainda está fora do tempo de inserção, tá? Porque tudo tem um tempo debaixo do sol, né? Tem que se aproveitar o tempo certo, né? E, na verdade, o que acontece basicamente é o seguinte, é que o nosso tempo está chegando. É importante que se entenda, estamos nos constituindo porque o nosso tempo está chegando. Nós somos o Ocidente profundo, que vai voltar a se inserir no mundo, tá? Nós estamos saindo de um sonho, eu preciso entender isso. As pessoas precisam entender que a América do Sul constitui, na verdade, o espaço capaz de construir a mundialização. Professor, muitíssimo obrigada. Foi muito esclarecedora essa conversa. Eu adorei também, foi muito bom.